certo, dia 28 da Operação Epic Fury, e o Irã acabou de fazer um movimento que chamou a atenção de todos. Em 27 de março, o IRGC lançou um ataque coordenado com mísseis balísticos e drones diretamente contra a base aérea Prince Sultan, o hub da Força Aérea dos EUA, localizado a cerca de 60 milhas ao sul de Riad. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, o ataque feriu pelo menos 10 a 12 militares americanos, 2 deles gravemente, e danificou múltiplas aeronaves. É isso que torna esse ataque diferente da maioria dos ataques iranianos. Eles não estavam visando infraestrutura aleatória. De acordo com a análise de satélite de The Aviationist, os alvos na linha de voo incluíam aeronaves de reabastecimento aéreo, KC-135, Stratotanker e um E-3G, Sentry AWACS, a aeronave de radar e comando aéreo que coordena cada missão de ataque americano sobre o Irã. De acordo com a análise de defesa do Jerusalém Post, o Irã demonstrou a capacidade de identificar e atacar precisamente as plataformas que tornam possíveis as operações aéreas americanas em larga escala contra o Irã. Essa é uma decisão de alvo estratégico, não uma reação aleatória. Então hoje vamos detalhar exatamente o que aconteceu, o que o Irã atingiu e por quê, como os EUA responderam, e o que isso nos diz sobre para onde essa guerra está realmente indo. Porque a resposta pode surpreendê-lo. É preciso entender o que essas aeronaves realmente fazem para compreender por que o Irã as escolheu como alvo. O KC-135, Stratotanker, é a razão pela qual F-35, esse F-15 e B-52, esse podem voar missões de combate profundamente no Irã por horas seguidas. Sem reabastecimento aéreo, esses caças têm talvez 45 minutos sobre o alvo antes de precisar retornar para casa. Com um tanque em posição, esse mesmo avião pode permanecer na área, reatancar e retornar com combustível de sobra. De acordo com o Military Times, a Força Aérea dos EUA opera aproximadamente 376 KC-135 entre unidades ativas e de reserva, cada um avaliado em aproximadamente 80 milhões de dólares. Esses não são ativos descartáveis. O E-3 Sentry AWACS é ainda mais crítico e significativamente mais difícil de substituir. De acordo com a análise do Jerusalém Post, a Força Aérea já havia reduzido sua frota de E-3 para 16 aeronaves, das quais 6 estavam implantadas no Oriente Médio antes da guerra. O E-3 fornece vigilância de radar de 360 graus em um raio de 250 milhas. É o cérebro que rastreia drones iranianos, orienta interceptações, desconflita o espaço aéreo americano e israelense e coordena toda a cadeia de eliminação. De acordo com o Jerusalém Post, um E-3G Sentry foi aparentemente destruído no ataque de 27 de março, com imagens de satélite mostrando uma fuselagem com motores faltando e estrutura colapsada na linha de voo. A lógica de direcionamento do Irã aqui é simples. Eles não podem igualar o poder aéreo americano de frente. O que eles podem tentar fazer é degradar a infraestrutura de suporte que torna sustentável a superioridade aérea americana. Eliminar tanques e AWACS suficientes, e os caças começam a ter que encerrar missões mais cedo, os tempos de permanência diminuem e o ritmo dos ataques desacelera. Esse é o cálculo estratégico por trás do ataque de 27 de março. De acordo com a análise do The Defense News sobre o ataque, a Força Aeroespacial do IARGC lançou aproximadamente 6 mísseis balísticos junto com 29 drones em um assalto coordenado à base. Esta é a clássica doutrina de saturação iraniana. Você não está lançando uma arma precisa contra um alvo. Você está inundando os sistemas defensivos com ameaças simultâneas de múltiplas direções
e altitudes, tentando sobrecarregar as baterias Patriot e THAAD, que são projetadas para interceptar, mas têm profundidade finita de magazine de interceptores. De acordo com os relatos da NPR, a maioria das ameaças entrantes foi interceptada. As defesas aéreas da Arábia Saudita e os sistemas americanos engajaram a maior parte da salva. Mas, em um ataque de saturação, a maioria não é o mesmo que todos. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, pelo menos um míssil iraniano acertou diretamente a base, atingindo a linha de voo onde os KC-135 e o E-3 Sentry estavam estacionados ao ar livre. De acordo com The Defense News, o ataque visou especificamente a linha de voo, onde as aeronaves estavam estacionadas ao ar livre, aumentando sua vulnerabilidade. Esse último detalhe importa. De acordo com a análise pós-ataque de The Aviationist, os planejadores americanos devem ter assumido que ainda podiam manter aeronaves estacionadas ao ar livre, embora os ataques anteriores devessem ter servido como um aviso significativo. Este não foi o primeiro ataque do Irã a Prince Sultan. Um ataque anterior, em março, já havia danificado 5 KC-135. De acordo com o Military Times, esses foram reparados e retornaram ao serviço antes do ataque de 27 de março. A base era um alvo conhecido. As aeronaves estavam de volta na mesma linha de voo ao ar livre. A resposta americana veio rapidamente. De acordo com os relatos da Air e Space Forces Magazine, 3 B-1B Lancers adicionais tinham chegado a Reef Fairfort em 26 de março, o dia anterior ao ataque, elevando o número total de bombardeiros na base britânica a um novo máximo. Esse acúmulo pré-posicionado, combinado com o que o ataque desencadeou, traduziu-se em um aumento imediato das operações. De acordo com The Defense News, nos dias seguintes, a 27 de março, foi relatado que F-35S, F-16S e F-15 e Strike Eagles intensificavam ataques de precisão contra os locais de lançamento de mísseis iranianos restantes, nós de comando e infraestrutura militar. Aqui está o contexto mais amplo que importa. Em 25 de março, apenas 2 dias antes do ataque a Prince Sultan, o almirante Brad Cooper havia publicado uma declaração em vídeo dizendo: danificamos ou destruímos mais de 2/3 das instalações de produção de mísseis, drones e navais e estaleiros do Irã. Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato de fabricação militar mais amplo do Irã. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, a declaração de Cooper capturou onde a campanha estava naquele momento. E 48 horas depois, o Irã provou que ainda tinha capacidade suficiente para atingir uma importante base aérea americana com um ataque coordenado de precisão. Essa lacuna, entre 2/3 da produção destruídos e ainda capaz de atingir Prince Sultan, é a imagem honesta de onde essa guerra está. De acordo com a análise do Defense Blog, apesar dessas afirmações, o último ataque sublinha a capacidade do Irã de continuar as operações, mesmo com ativos reduzidos. Degradado não é derrotado. O terço restante da capacidade de mísseis do Irã é aparentemente ainda letal o suficiente para alcançar uma base americana na Arábia Saudita. Se o ataque a Prince Sultan não foi suficiente para um dia, os Houthis também lançaram um projétil em direção a Israel em 27 de março, de acordo com os relatos da NPR. De acordo com a NPR, o exército israelense o interceptou. Mas aqui está a importância. De acordo com a NPR, isso marca a primeira vez durante a Guerra do Irã que Israel enfrentou fogo daquele país. Os Houthis tinham estado quietos durante o conflito com o Irã até este ponto. O dia 28
é aparentemente quando eles decidiram reentrar em cena. O que isso acrescenta ao panorama de ameaças? Os Houthis no Iêmen demonstraram durante 2023 a 2025 que podiam sustentar lançamentos de drones e mísseis contra alvos de navegação e militares por meses com recursos mínimos. De acordo com os relatos da NPR sobre o panorama mais amplo de 27 de março, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos também estavam interceptando drones iranianos durante a noite. Um trabalhador em Omã foi aparentemente atingido por um drone. A dispersão geográfica dos ataques vinculados ao Irã está se ampliando, mesmo enquanto a capacidade militar central do Irã continua a degradar-se. Ao mesmo tempo, e esta é a parte que importa para saber como isso termina, o secretário de Estado Rubio estava na França em 27 de março, reunindo-se com os ministros das Relações Exteriores do G7. De acordo com a NPR, o G7 emitiu uma declaração conjunta pedindo a cessação imediata dos ataques contra civis e infraestrutura civil e a restauração da liberdade de navegação segura e sem pedágio no Estreito de Hormuz. A pressão militar e a via diplomática estão funcionando simultaneamente. Essa combinação, pressão militar máxima mais engajamento diplomático ativo, é exatamente a postura que a administração tem descrito desde o início. Há uma questão que múltiplos analistas de defesa levantaram após o ataque de 27 de março, e vale a pena abordá-la diretamente. De acordo com a análise pós-ataque de The Aviationist, da imagens de satélite comerciais chinesas do final de fevereiro já haviam revelado a concentração de alvos de alto valor na base, levantando questões sobre medidas de proteção de força em meio às crescentes capacidades de mísseis balísticos iranianos. 6 E-3 Sentries e 13 KC-135, sentados em uma pista ao ar livre, visíveis para satélites comerciais e, portanto, visíveis para qualquer pessoa, era uma vulnerabilidade conhecida. De acordo com The Aviationist, tais abrigos não são adequados para aeronaves grandes como tanques, aeronaves de transporte ou bombardeiros estratégicos, o que é uma restrição real. Não se pode colocar um KC-135 em um abrigo blindado para caças. São aeronaves grandes que, por sua natureza, precisam ser estacionadas ao ar livre. A solução é a dispersão. Distribuir aeronaves em múltiplas bases para que nenhum ataque único possa eliminar uma grande concentração. De acordo com a análise do Times of Islamabad, analistas sugerem que abrigos blindados para aeronaves ou táticas de dispersão podem se tornar necessários para salvaguardar os tanques restantes essenciais para qualquer engajamento prolongado. O custo humano desta guerra também é real e merece ser reconhecido. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, mais de 300 militares americanos foram feridos na Operação Epic Fury até o final de março. De acordo com Stars and Stripes, 13 militares foram mortos, incluindo 6 aviadores, quando um KC-135 caiu sobre o Iraque no início do conflito, e um soldado em um ataque anterior a Prince Sultan em 1º de março. São pessoas reais fazendo um trabalho extraordinariamente difícil sob ameaça real. E o ataque de 27 de março é um lembrete disso. Aqui está a leitura estratégica do que a decisão de alvo do Irã em 27 de março realmente revela. Quando uma força militar começa a ir atrás de sua logística em vez de seu poder de combate de linha de frente, isso lhe diz algo sobre o que eles podem e não podem fazer. O Irã não pode contestar a superioridade aérea americana diretamente. Essa batalha terminou na primeira semana. O que eles estão fazendo em vez disso é tentar tornar as operações aéreas americanas caras de sustentar, ameaçando a infraestrutura de suporte.
Os tanques que estendem o alcance, os AWACS que coordenam a cadeia de eliminação, as bases avançadas que reduzem o tempo de trânsito. Essa é uma escolha estratégica inteligente, dada sua posição. Também é um sinal de opções limitadas. Ir atrás dos KC-135, estacionados em uma pista saudita, é uma operação muito diferente da postura do dia 1 do Irã de lançar centenas de mísseis balísticos contra cidades israelenses e bases americanas simultaneamente. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, o Irã continua demonstrando a capacidade de atacar, mas com ativos em declínio. Os ataques estão se tornando mais direcionados e mais estratégicos precisamente porque o Irã tem menos opções de amplo espectro restantes. No lado diplomático, de acordo com os relatos do Stars and Stripes, de 31 de março, Hegseth confirmou que as negociações são reais e estão ganhando força, com o engajamento ativo de Witkoff, Kushner, Vance e Rubio. De acordo com os relatos da Fox News de 31 de março, Trump disse: "Estamos negociando com o Irã agora e seria ótimo se pudéssemos fazer algo, mas eles têm que abrir", fazendo referência específica ao Estreito de Hormuz. O exército continua aplicando pressão. Os diplomatas estão trabalhando simultaneamente na saída, e o Irã ainda está lutando com os ativos que lhe restam, incluindo, aparentemente, alguns dos próprios mísseis e drones que o IRGC conseguiu reter da campanha principal de bombardeio. Dia 28, o Irã atingiu a base que mantém os caças americanos na luta, e eles atingiram a camada logística sobre a qual a maioria das pessoas não fala. Os KC-135 que estendem o raio de combate, o E-3 AWACS, que coordena a cadeia de eliminação. Esse é um ataque inteligente e direcionado de um regime que perdeu a maior parte de sua capacidade militar convencional. De acordo com um alto funcionário americano, citado pela Air e Space Forces Magazine, este é um movimento desesperado de um regime cujo exército foi sistematicamente degradado após semanas de ataques de precisão da coalizão. A base permaneceu operacional. A missão continua, mas os mais de 300 militares feridos e os 13 mortos nesta campanha são um lembrete de que degradado não significa desarmado. O B-52 está voando sobre terra iraniana pela primeira vez. As negociações estão aparentemente ganhando força. Os Houthis estão de volta. O estreito ainda está fechado. E o Irã ainda tem mísseis suficientes para alcançar uma base aérea americana na Arábia Saudita e enviar pessoas para o hospital. Essa é a imagem honesta no dia 28. Me digam o que pensam nos comentários. E nos vemos no próximo. Este vídeo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a mudanças à medida que a situação continua a se desenvolver.